Galera do JJ Velani, e hoje eu vou gravar o vídeo de número 80 da nossa série sobre história do cristianismo. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o movimento de Oxford. Esse movimento ele surgiu devido à debilidade da igreja anglicana ali no século XIX. A igreja anglicana cada vez mais perdia espaço dentro da própria Inglaterra, principalmente com o advento dos metodistas. A igreja metodista, que foi fundada por John Wesley e Charles Wesley, os irmãos Wesley, eles estavam ganhando mais espaço e a igreja anglicana estava cada vez mais vazia. Então, alguns líderes anglicanos começaram a produzir tratados para trazer de volta as pessoas para a igreja anglicana. Inclusive, o movimento de Oxford também era chamado de tratadismo. O pontapé inicial do movimento de Oxford foi em 14 de julho de 1833, na Oriel College. Foi um sermão sobre a apostasia nacional de John Keble. Nesse sermão, ele inclusive criticou o parlamento inglês que fazia intervenções na igreja da Inglaterra, na igreja anglicana, limitando o número de bispos. Inclusive, o John Keble ele era muito crítico à intervenção estatal, qualquer tipo de intervenção estatal na igreja. A igreja não estava submissa às intervenções estatais, ela era independente. Essa era a ideia do John Keble. Mas outros líderes anglicanos também adotaram o tratadismo ou movimento de Oxford, como por exemplo Richard Froude, John Henry Newman e Edward Pusey. O Newman ele escreveu um tratado chamado Tratado dos Tempos. O Keble ele escreveu uma coleção de poemas devocionais que refletiam a liturgia da Igreja Anglicana, sempre com o objetivo de a Igreja Anglicana não sumir, a Igreja Anglicana não acabar, não perder espaço, tanto para os metodistas como para os próprios católicos. Outra motivação para o movimento de Oxford foi que os cultos católicos, as missas, voltaram a poder ser públicas, algo que era proibido desde o século XVII na Inglaterra. Então começou cada vez mais a ter concorrência para a igreja da Inglaterra. O Keble e o Froude também escreveram 90 tratados, né? Mais especificamente entre 1833 e 1841. E em 1841 percebeu-se que o Newman ele estava deixando de ser anglicano. Ele escreveu um folheto afirmando que a ceia e o batismo não eram os únicos sacramentos. E nós sabemos que para os protestantes os únicos sacramentos são a ceia e o batismo. Para os católicos são 7 sacramentos. Ele também, nesse folheto, ele defendeu a transubstanciação, que é a presença real de Cristo nos elementos da ceia, a invocação dos santos e o purgatório, ou seja, ele estava se tornando católico. E em 1845, ele deixou o movimento de Oxford, ele deixou a igreja anglicana e virou totalmente católico. Quem assumiu a liderança depois desse acontecimento do movimento de Oxford, do tratadismo, foi o Edward Pusey. Ele começou a ser o grande líder desse movimento de Oxford. Uma reação ao tratadismo foi a Aliança Evangélica, que foi uma união entre as igrejas dissidentes e o movimento metodista. Por quê? Porque os tratadistas eram considerados anglicanos católicos. Os maiores benefícios do tratadismo foi que os líderes tratadistas e os tratadistas de forma geral, quem seguia essa linha teológica, eles trabalhavam muito com os pobres da época, em pleno desenvolvimento da Revolução Industrial. E também surgiu do movimento de Oxford muitos autores de hinos cristãos que são cantados nas igrejas cristãs até os dias atuais. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse foi o vídeo de número 80.
Faltam apenas 20 para a gente chegar na nossa meta de 100 vídeos da história do cristianismo já em mais de 6 anos de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aí, se ainda não é inscrito, dá um like, compartilhe nos grupos de pessoas que têm interesse pela história do cristianismo e até o nosso próximo vídeo de número 81. Valeu, galera. Tchau, tchau.